Bom, agora vamos continuar. Vou passar a palavra para Felipe Tuchá, doutorando de Antropologia desse departamento e professor da Universidade Estadual da Bahia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, né? O parente Tunico, que deve estar voltando aí. Agradecer a todo mundo que tirou um tempo aí do seu dia, nessa tarde chuvosa, para estar aqui junto com a gente, falando de um tema tão importante como esse, né? E agradecer ao convite feito pela professora Alcida, que tem sido aí uma interlocutora e orientadora muito potente nesse debate. E dizer que eu sinto uma grande responsabilidade de estar aqui falando sobre um tema tão próximo das realidades indígenas, né, e que se reveste de uma importância maior mediante essa conjuntura política que a gente está vivendo hoje, no presente, né? Como o professor Luiz falou, né, eu sou do povo indígena Tuxá, estou no 3º ano do doutorado em Antropologia aqui na Universidade de Brasília e tenho pesquisado nesses 3 anos, mas no caso do doutorado, o tema do genocídio indígena, seguindo uma ideia que eu tenho chamado de letalidade branca, que eu espero conseguir expor aqui hoje ainda de modo preliminar, de maneira satisfatória, né? Essa foto foi tirada pelo Edgar Chacriabá. Eu acho ela muito forte e traz um pouco esse movimento que as organizações indígenas têm feito de denunciar o genocídio indígena. Isso aí foi no acampamento Terra Livre, acredito que do ano de 2017, quando esses caixões foram ali depositados naquele espelho, aquele lago que tem ali, e a gente colocou centenas de caixões simbolizando as mortes dos nossos. A minha fala talvez destoie um pouco das demais, né, tirando dos parentes, né, do Oscar, do Tunico e da Luizita? Lizinha, isso. Pelo fato de que... E Anolé, isso. Pelo fato de que, se estamos todos interessados em debater o tema do genocídio, ao fazê-lo desse lugar, né, enquanto indígena, cujo povo tem sido alvo de genocídio por mais de 5 séculos, e fazendo uso dessas ferramentas da pesquisa antropológica, acredito que eu tenho tentado partir para uma compreensão dos fenômenos de genocídio para tentar entender melhor a mente dos brancos, né, as motivações dos nossos algozes. E aí eu começo com uma pergunta, né, como que nós lidamos com os mortos? O campo dos estudos do genocídio, que é um campo essencialmente interdisciplinar, ainda tem contado, me parece, com pouco escrutínio por parte de antropólogos. Temos, todavia, algumas pesquisas sobre o que se convencionou chamar de uma antropologia da morte, movida por questionamentos sobre como os outros morrem, né? E aí eu estou usando uma frase do Fabian, né? Quais são as atitudes sociais a serem tomadas diante da morte? Os antropólogos fizeram inúmeros estudos culturalmente situados em grupos específicos sobre suas atitudes perante a morte, ritos funerários e expressões sociais do luto. Como a sociedade retoma a sua vida cotidiana após a perda de alguém, né? Após o luto. O luto é contido ou é aquele luto fortemente expressado? O que acontece depois da morte de um dos seus, de um membro da comunidade? E o que acontece diante da morte de um inimigo? Essas pesquisas a gente encontra na antropologia. Tem bastante etnografia sobre essa parte dessas sociedades. Os povos indígenas, desde a chegada dos brancos, têm também acumulado reflexões, práticas, conhecimentos e estratégias para lidar com a morte sistemática de seus corpos e mundos. O pensamento antropológico indígena, de gerações e gerações de grandes pensadores, xamãs, pajés e anciões, tem um acúmulo imenso de reflexões em torno da questão basilar. Por que os brancos se relacionam conosco tentando nos matar e nos extinguir? Eu, enquanto antropólogo indígena, também estou interessado em entender por que, por 5 séculos, os meus têm sido sistematicamente mortos. E não posso deixar de me perguntar, como os brancos encaram a morte? Como experienciam o luto? Como lidam com a lembrança dos mortos? Como honram os mortos?
E aí eu lembro de uma anedota que eu vou retomar aqui, né, que foi uma aluna minha, que é indígena Tuxá, minha prima, e que ela falou comigo outro dia, né? No presente, a minha comunidade hoje está numa retomada, num processo de autodemarcação de um território chamado de Zorobabé. A gente está com um acampamento próximo desse lugar, né, do lado, que é um lugar onde é a morada dos nossos antigos, de onde a história Tuxá, é um marco na história Tuxá, de onde a gente saiu, né? E esse acampamento fica na beira do São Francisco, situado ali na divisa entre Bahia e Pernambuco. Nós montamos as nossas malocas próximo a esse sítio e, eventualmente, encontramos urnas funerárias conforme as dunas são movimentadas pelo vento. É uma região de dunas, areias brancas na beira do rio, e o vento está sempre fazendo as dunas mudar de lugar. Então, é muito comum encontrar urnas funerárias e restos, né? E aí essa minha aluna, ela falou que ela foi indagada por uma moradora da cidade, branca, da seguinte maneira: se esse território que vocês agora estão retomando é um território imemorialmente de vocês, por que só agora que vocês foram para lá, né? Essa retomada tem uns 3 anos. E aí ela respondeu com toda a paciência, né? Ela explicou que essa mudança se deu conforme o acirramento do esbulho territorial e da expansão turística, que é uma região de praia, para aquele lugar, e a gente viu aquele sítio sendo ameaçado, e é a hora de chegar perto, né? E aí ela ainda provocou essa menina e falou o seguinte: os lugares sagrados para nós indígenas nem sempre são os lugares onde se deve permanentemente morar. E questionou, muito sagaz, né? Vocês moram em cemitérios? Vocês constroem suas casas em cemitérios? E eu respondo aqui para vocês: sim, moram, né? Um breve passeio pelas capitais do Brasil nos faz ver, inscritos no espaço, uma memória cotidianamente presente do genocídio indígena, pedra basilar da construção do Brasil. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no entorno da Praça 7, que é tida como o marco zero da cidade, né, nós temos Rua dos Tupis, Rua dos Tamoios, Carijós, Tupinambás, Goitacazes, Caetés, Gaicurus e Carijós. Em Salvador, na Bahia, também, Rua Tupinambás, Tamoios, Carijós, Macaúbas. E diga-se de passagem que, na mentalidade das pessoas, todos esses são nomes de povos indígenas extintos, né? Em São Paulo, além dos nefastos monumentos que narram a história de massacres, como o Monumento aos Bandeirantes, temos no centro da cidade a Catedral da Sé, onde, embaixo do altar central, existe uma cripta, onde estão os restos mortais do cacique Tibiriçá, abre aspas, um dos primeiros índios a ser catequizados. Também os restos mortais de Catarina Paraguaçu, falecida em 1583, indígena Tupinambá, se encontram até os dias de hoje dentro da abadia de Nossa Senhora da Graça, em Salvador. Ao contrário do que disse Flávio Leão Bastos de Pereira, que tem um livro chamado Genocídio Indígena, não existe uma ausência de memória sobre a matança de indígenas. Ela não é desconhecida no imaginário nacional. Ela se encontra inscrita nas memórias das cidades, erguidas em solo banhado com o sangue dos meus. Não somente ele se encontra viva nos monumentos a figuras históricas que saudam algozes responsáveis por massacres, como também nos topônimos que retratam a presença indígena de outrora, sempre relegada a um passado, né? O genocídio indígena está firme e presente na memória da formação dessa nação. Ela é parte constituinte do projeto de sociedade colonial encabeçado pelos portugueses e continuado pelos seus descendentes hoje. Só que ele não é problematizado, ele é naturalizado, não gera indignação, e o que o presente nos mostra é que não se tratam de práticas do passado, e sim de práticas correntes e contínuas. Por ser naturalizado, mesmo as pessoas que, cheias de boas intenções, se interessam por pesquisar esse tema, né, do genocídio, acabam também muitas vezes tocadas por uma cegueira seletiva que os impedem de ver que o genocídio indígena foi extremamente eficaz. Hoje nós somos aproximadamente 0,3% da população total do Brasil. Ficam presos em concepções pobres e restritivas de letalidade. Quantos corpos? Quantos morreram? Quem matou? Com qual intenção? Onde aconteceu o massacre? E assim falham em perceber que a eficácia do plano genocídio, que é fundante da lógica das colônias, diante desse componente nativo, só é eficaz porque não é óbvio. Imaginem uma quimera, né? Aquela figura
Agora imagine uma quimera metamorfa, né? Que tem a capacidade de mudar de forma. É isso que é o genocídio indígena. Sua engenhosidade, adaptabilidade, requer que enxerguemos além das aparências. Por ser extremamente complexo, muitas práticas letais para os povos indígenas deixam de ser percebidas como elementos de um genocídio mais amplo, e um genocídio extensivo, como alguns teóricos chamam. Ao realizar uma pesquisa inicial na literatura clássica sobre os tipos de genocídio, encontramos uma dificuldade por parte dos teóricos em enquadrar o genocídio indígena. Isso foi falado aqui mais cedo. Justamente por sua longa duração e pela dificuldade de encontrar critérios claros para enquadrar o tal princípio da intencionalidade de matar, disposto no trecho oficial sobre o delito. Alguns teóricos chegam a falar que não se pode confundir colonialismo com genocídio. Então, por isso, o que aconteceu com os povos indígenas não se trataria de genocídio, né? Como exemplo, o trabalho do Léo Cooper. A primeira coisa que temos que ter em mente é que a Convenção Internacional da ONU em torno do genocídio não foi motivada pela experiência indígena nas antigas colônias europeias. E aqui eu peço licença para ler um trecho do discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire. Pode passar, por favor. Na qual ele diz: nos assombramos, nos indignamos, dizemos, que curioso, porém, é o nazismo, já passará, e esperamos. Nos esperançamos e calamos a nós mesmos a verdade que é uma barbárie, porém a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a cotidianidade das barbáries, que é o nazismo, sim. Porém, antes de tudo, antes de sermos a vítima, fomos seu cúmplice, porque até então só havia aplicado aos povos não europeus. No fundo, o que não é perdoável em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, senão o crime contra o homem branco. É a humilhação do homem branco e haver aplicado na Europa os procedimentos colonialistas. Césaire nos leva a pensar: foi somente quando os brancos começaram a matar a si mesmos lá na Europa, e não mais aqui nas colônias distantes das metrópoles, que esse delito contra a humanidade foi olhado seriamente. Não havia uma palavra para falar isso. A palavra genocídio foi cunhada para pensar a experiência do nazismo, né? Enquanto se matavam centenas de milhares de indígenas e negros africanos, estava tudo certo. E aí, como diz o indígena Ward Churchill, o Holocausto continua sendo o paradigma central para a identificação e punição dos genocídios, e não o maior e mais longo genocídio da história da humanidade, que é o dos indígenas na América. A dificuldade em criminalizar, punir e prevenir as práticas genocidas contra os povos indígenas não é acidental. Ela é conceitual e conivente com a continuação desse processo. A atuação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio tem sido eurocêntrica, por estar calcada em rotinas jurídicas e administrativas que não contemplam os modos indígenas de ser e estar no mundo. E isso tem sido denunciado por indígenas, povos originários dessas terras, em todo o mundo, alcançado pelo imperialismo europeu. E é interessante pensar que o Lemkin, né, que é um jurista polonês, que foi responsável por essa criação do termo, ele tinha colocado isso lá no texto, né? No item C, ele fala que um dos características de genocídio é a submissão intencional do grupo a condições de existência que lhes ocasionem a destruição física total ou parcial. A ênfase e leitura pobre que tem sido dada a esse caráter intencional, essa dimensão da intencionalidade nesse processo, é que tem sido extremamente problemática. As tipologias criadas em torno do fenômeno também não nos têm ajudado. Isto é, diferenciar genocídio de etnocídio ou falar de ecocídio não resolve a questão, né? Só avançamos no entendimento do delito genocídio se pensarmos morte, o matar e o morrer como categorias interculturais. E, na verdade, eu nem gosto tanto da palavra intercultural, porque ela tem um significado específico no Brasil. Seria aquilo que no inglês a gente fala cross-cultural, né? Algo que atravessa diferentes culturas, né? E falar que a morte tem que ser vista como uma categoria intercultural, com toda cautela para a gente não cair em um relativismo contraproducente. Durante muito tempo, a minha pesquisa foi direcionada para a pergunta: como se matam índios no Brasil? Era essa a pergunta que eu tinha o interesse de responder.
E os casos aqui dispostos ao longo desse seminário, ontem e hoje, nos oferecem uma visão extensa da engenhosidade do caráter letal dos brancos. Cada caso a gente vai vendo destrinchado isso que seriam tecnologias genocidas, né? Mas se a gente muda o foco para pensar o que é ser humano no mundo ocidental, ou o que é viver plenamente e para quem, conseguimos enxergar melhor como o projeto genocida tem se perpetuado sem maiores constrangimentos e represálias. Eu vou exemplificar. Eu tenho visto os velhos e velhas da minha aldeia morrerem um atrás do outro, após séculos de esbulho territorial, da inundação das nossas terras por hidrelétricas, e eles sempre repetiram para mim: o índio sem terra não vive. Ora, que vida é essa, então, que a gente está vivendo, né? No caso da minha comunidade? O que os Guarani Kaiowá querem dizer quando falam numa carta pública endereçada à sociedade brasileira diante de uma ordem de despejo? Pode passar, por favor. Eu vou ler um trecho da carta aqui para vocês, né? Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados juntos aos nossos antepassados, aqui mesmo onde estamos hoje. Por isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar a nossa dizimação e extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco, jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos essa decisão da Justiça Federal. Decretem a nossa morte coletiva, Guarani e Kaiowá de Pielito, e enterre-nos aqui, visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida e nem mortos. Sabemos que não temos mais chance de sobreviver dignamente aqui em nosso território antigo. Já sofremos muito e estamos todos massacrados e morremos em ritmo acelerado, né? E acho que isso ganha um significado junto do vídeo, né, que o Tunico passou. Pode passar, por favor. E a gente tem outras matérias, né? Essa matéria foi uma campanha da articulação dos povos indígenas do Brasil, mediante uma política de municipalização da saúde indígena, onde mobilizaram esse slogan: o governo Bolsonaro e sua política genocida, municipalização da saúde indígena, é genocídio declarado, né? Já que, né, o que isso nos faz pensar, né? A mobilização desse termo genocídio para falar sobre essas coisas, né? Tem mais uma foto também aí. Isso aí já foi no ATL de 2018, onde a gente marchou pela esplanada, deixando esse rastro de tinta vermelha, simbolizando o sangue, com uma campanha: chega de genocídio indígena, demarcação já. Ou seja, vamos pensar sobre o que está sendo pautado enquanto genocídio, né? Já que a primeira etapa do genocídio, como falado aqui na abertura por Luciano, seria a desumanização, há uma total ineficácia em compreender o que os povos indígenas estão denunciando enquanto genocídio, porque não há interesse em alcançar o entendimento diverso do que é viver e do que é viver bem. E isso ocorre porque, para o branco, não existem diferentes formas de viver, apenas o seu modo de conceber a vida. Não se trata apenas de entender como se mata, mas também o que é viver. Perguntar como os brancos lidam com a morte não dá conta do problema, porque a pergunta tem que ser: como os brancos lidam com a morte de quem não é branco? A morte de indígenas e de negros não parece importar justamente porque não são nunca vistos como plenamente humanos. Não somente o movimento indígena, como o movimento negro, vem pautando o que é ser dispensável dentro de um projeto de nação que pretensamente se diz universal, democrático, mas para o qual as nossas vidas não importam, né? E aí, quem tiver interesse em saber desse debate no movimento negro, né, eu sugiro o trabalho do Abdias Nascimento, que já é um trabalho mais antigo, mas o trabalho da Ana Flausina sobre o encarceramento dos povos negros como política de genocídio de Estado. Mapear a letalidade branca implica em situar que, quando crianças indígenas morrem porque o dinheiro que seria destinado à saúde indígena é incipiente ou não chegou onde deveria chegar, porque se perdeu no caminho da burocracia e da corrupção, isso faz parte de uma arquitetura genocida.
Não demarcar as terras indígenas é uma forma de impedir a reprodução física e cultural de um povo, porque a terra para o índio não tem o mesmo valor da terra como moeda no mundo capitalista, né? Isso também é genocídio. E o que dizer sobre os processos censitários que sistematicamente têm diminuído o quantitativo de povos indígenas no Brasil, mas que se apresentam para a sociedade como procedimentos estatísticos neutros, né? Ou quando o Estado falha em proteger as lideranças nossas que estão sendo criminalizadas e que estão morrendo por estarem lutando pelas suas terras. E a gente pode ir além e perguntar sobre os suicídios, como o Tunico trouxe. De quem é a culpa dos suicídios, que é tido como o ato mais individual, mas a gente sabe desde Durkheim que não é um ato individual, é um ato social, em contextos de lutas históricas por território, né? A letalidade branca se manifesta em uma conduta essencialmente autericida, um termo que é usado pelo Achille Mbembe. Existem diferentes projetos de sociedade, mas aqueles projetos que foram forjados no projeto colonial e que continuam hoje nessas nações que foram erguidas nas antigas colônias, não há nem nunca houve espaço para os povos nativos nesses territórios, né? Os índios do movimento literário, conhecido como indianismo, cujo expoente máximo talvez seja o José de Alencar, sempre morrem no final do livro. A cidade cujas ruas recebem nomes de povos indígenas não são com aspas, habitadas por indígenas. O índio na cidade não é mais índio, saiu do território, deixou de ser índio. As pessoas contam sobre uma narrativa de um ancestral de uma indígena mulher na sua árvore genealógica, quase sempre pega dente de cachorro ou pega laço, mas nunca se dizem indígenas, né? Olhar para cada caso de massacre, como foi exposto aqui, nos deixam estarrecidos com a barbárie e selvageria dos ditos civilizados. Mas percebemos muito sobre o modo da sociedade dos brancos de ser e estar no mundo quando pegamos esses casos e associamos uns aos outros, como a gente está fazendo aqui. Percebemos que o genocídio indígena ele é estrutural. A experiência indígena com o mundo dos brancos é marcada pela letalidade. Eu fui provocado outro dia, aliás, 2 dias atrás, para pensar por que os indígenas isolados, né, como são chamados, por que eles se isolam, né? A questão é, ora, por que eles não haveriam de querer ficar isolados, né? Qual é a experiência desses povos junto à sociedade envolvente, né? A letalidade das guerras justas, dos malons, dos massacres de centenas de corpos indígenas dispostos, continuam operando hoje em inúmeras fronteiras e contextos. Somam-se a elas, hoje, práticas extremamente refinadas e cotidianas que passam despercebidas pelas pessoas, que não as veem como letais por não serem evidentes. Não são evidentes porque temos dificuldade de situar quem são os responsáveis, quem são os algozes. Não são evidentes porque disfarçam a sua intencionalidade. A letalidade branca não é apenas feita através dos massacres e do uso das armas de fogo. São também como as chamadas armas brancas, que no Brasil são objetos que possam ser utilizados para atacar ou se defender de alguém ou alguma coisa, mas que a princípio não foram pensados para essa finalidade. Existe essa categoria de arma branca, né? O foco não deve ser apenas no modo como os algozes... Isso é importante, gente. O foco não deve ser apenas no modo como os algozes expressam a intencionalidade, mas em como as vítimas experimentam a letalidade. E se elas são ouvidas nesse processo. Em muitos casos, não existem mais algozes para serem punidos, mas existem perdas a serem reparadas, porque os descendentes estão vivendo até hoje sobre as marcas do que aconteceu e do que tem acontecido, né? Eu chego aqui ao fim da minha fala e acrescento que falar em genocídio nesses termos, e aí conversando com algo que o Luciano falou no início, né? Falar em genocídio nesses termos não se trata de licença poética. Precisamos pensar que o que está posto quando indígenas dizem